Eterno Pai, Deus Santo, bendito e amado, neste momento, meu Pai, nesta hora, eu me coloco diante, Papai, da Tua presença e quero pedir para que assim, meu Pai, nesta noite, o Senhor, o Teu Filho, o Espírito Santo, venha usar a minha vida, venha falar através de mim, que não venha ser eu falando, meu Pai, mas que venha ser o Senhor, o Teu Filho, o Espírito Santo falando através da minha vida, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, eu venha sumir, desaparecer, e o Senhor venha aparecer, se destacar nesta noite, aleluia, através da minha vida, nesta noite, eu te peço, glorifica o nome do Teu Filho amado, através da minha vida, para que assim o Teu nome seja glorificado e exaltado. Se nesta noite há aqui, meu Pai, entre nós, alguma pessoa que ainda não se rendeu, não se entregou a Ti, que isso venha acontecer. Se há entre nós também alguém que se encontra viciado, afastado dos Teus caminhos, que nesta noite ele venha se reconciliar contigo, e que assim o Senhor possa derramar, Papai, da Tua unção e do Teu poder, e que tudo que vier a ser feito e falado, venha a ser feito e falado, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Assim, Papai, eu oro, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, sabe a palavra de Deus, né? Romanos capítulo 8, o verso 31 e 32, amém? Os irmãos acharam? Romanos 8, verso 31 e 32, e na palavra de Deus está escrito assim: ora, o que diremos, pois, sobre estas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, mas antes entregou ele por amor a nós, não nos daria todas as coisas através dele, amém? Aqueles que estiverem de pé, pode se aceitar, fazendo favor em nome de Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, né, que, aleluia, na palavra de Deus em Romanos 8, verso 31, né, quero dizer primeiro, do verso 31, aonde nos diz, né, o que diremos depois sobre essas coisas. Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Esse versículo é um versículo que ele é bom, né, tanto para poder citar ele, como para poder falar, como também para poder ouvir, escutar, né? Assim também como o Salmo, né, Salmo 23, onde nos diz também, né, que aleluia, Deus ele é o meu, ele é o teu, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim também como está escrito ali em Filipenses 4,13, né, aleluia, louvado seja Deus, onde nos diz que eu, que você, que nós podemos todas as coisas naquele, aleluia, que nos fortalece. Mas eu quero dizer nesta noite, aleluia, que muitas das vezes tem pessoas que quando ouvem, aleluia, esses versículos a quais aqui foram citados, aleluia, infelizmente elas criam dentro delas uma falsa ilusão, aleluia, louvado seja Deus, aonde leva elas a pensar o quê? Sendo assim então eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldade, sendo assim então eu vou viver no mar de rosa, para mim vai ser só alegria, eu vou ficar de boa na lagoa, suave na nada. Mas eu quero dizer nesta noite, aleluia, que essas pessoas que pensam isso, infelizmente elas são enganadas, aleluia, louvado seja Deus, porque nem sempre as coisas, aleluia, funcionam da maneira como nós pensamos e imaginamos, nem sempre as coisas elas andam da maneira como nós pensamos e queremos também que andem, aleluia, porque na palavra de Deus mesmo, aleluia, louvado seja Deus, lá em Isaías 55, no verso, aleluia, 8 e 9, está escrito assim, ó: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os teus caminhos, meus caminhos. Assim como o céu, aleluia, está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os teus, aleluia, os meus pensamentos mais altos que os seus, aleluia, louvado seja Deus. Então, eu quero dizer, aleluia, nesta noite, para você, meu irmão, minha irmã, que nós não venhamos também, aleluia, nos deixar, aleluia, se enganar, porque pelo simples fato qual, aleluia, Deus ele é na minha, na tua, nas nossas vidas. Isso não quer dizer que eu e você, que nós não vamos passar por dificuldade, aleluia, louvado seja Deus, porque se nós formos pegar a palavra de Deus para poder ler, para poder estudar, para poder, aleluia, meditar, nós vamos ver também ali dentro da palavra de Deus que grandes homens de Deus, homens a quais Deus também era na vida deles, era com eles, homens a quais oravam, jejuavam, buscavam fazer o querer, a vontade de Deus, nem por isso, aleluia, eles foram privados de passar por algumas situações difíceis. Eu gostaria aqui de dar o exemplo, aleluia, pelo menos de 3 homens aqui, amém? O primeiro homem a qual eu quero dar o
que fosse pego, aleluia, durante 30 dias, aleluia, aquele que fosse pego, aleluia, orando, pedindo algo a algum Deus, ou alguma pessoa que não fosse ele, seria lançado dentro, aleluia, ali da cova dos leões. Ele nos diz que quando Daniel, ele soube daquele decreto, e o que ele fez? Ele entrou dentro da tua casa, entrou dentro do teu quarto, ali ele ajoelhou na frente da janela da tua casa, a qual estava aberta, aleluia, virado ali para a cidade de Jerusalém, e ele fez aquilo que era de costume, aleluia. Ele começou a buscar Deus, e ali alguns homens a quais queriam ver o mal de Daniel, chegou até o rei e disse: olha, o Senhor fez um decreto que aquele a qual fosse pego, orando com Deus ou pedindo algo, ou qualquer outra pessoa que não fosse ao Senhor, seria lançado dentro ali, aleluia, da cova dos leões. Não foi assim? E aquele rei então disse: foi. E eles disseram: olha, nós pegamos a Daniel orando. E ali então eles disseram, e o Senhor sabe que nem mesmo o Senhor pode mudar esse decreto, aleluia, louvado seja Deus. E ali o rei, aleluia, se entristeceu, porque ele gostava muito de Daniel, e ele não teve outra opção a deixar que aleluia, lançasse ali Daniel dentro ali da cova dos leões. E nos diz na palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que ali naquela noite, aleluia, o rei ele não comeu, aleluia, ele ficou em jejum. Ali ele não permitiu que música alguma chegasse até os seus ouvidos, e ele passou a noite toda acordado. Ele nos diz que quando amanheceu, aquele rei correu e foi até ali, a cova dos leões, e ali ele gritou: ó Daniel, será que o Deus a qual você serve te livrou, aleluia, da cova dos leões? E nos diz na palavra de Deus que Daniel gritou: olha, rei, o Deus a qual eu sirvo enviou o anjo para fechar a boca dos leões, aleluia, porque ele não viu nada de errado em mim, e nada também fiz contra ti. E ali então, aleluia, o rei mandou com que tirasse a Daniel dali de dentro, e pegou aqueles homens, as mulheres, os filhos deles, e lançaram lá dentro da cova dos leões. E nós diz que antes mesmo de eles entrar ali, aleluia, eles foram estraçalhados pelos leões. Eu quero dizer, irmãos, através dessa passagem, né, porque quando o pastor me fez esse convite, né, na verdade, pela minha vontade, vou ser sincero, eu não queria estar aqui com esse microfone na mão, mas Deus, ele sabia todas as coisas, amém? Eu sei o motivo a qual estou aqui, não foi somente porque o pastor me fez esse convite, o motivo a qual estou aqui também é porque o que está escrito ali, irmãos, em João capítulo 15, verso 16, não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós e vos enviei, para que vai ter fruto, aleluia, e o vosso fruto permanece. E eu quero dizer, aleluia, que eu fiquei muito preocupado, aleluia, pensando, né, porque eu não tenho como ler a Bíblia, infelizmente, aleluia, por ser deficiente visual, e ali eu ficava sentado no sofá, na cama, aleluia, pensando, falando com Deus, aleluia, o que eu ia falar, o que eu ia, aleluia, transmitir da parte do Senhor aqui para a igreja. E ali Deus foi me dando algumas coisas, aleluia, e eu quero passar, irmãos, ali o que Deus deu, colocou no meu coração, aleluia, através dessa mensagem aqui, dessa passagem de Daniel, porque veja bem, ali aquele rei, ele fez aquele decreto, porque ele foi induzido, ele foi ali manipulado por aqueles homens a quais queriam ver o mal de Daniel, amém? Aleluia, aqueles homens chegaram ali e falaram: olha, rei, se aquele que for pego, pedindo algo a algum Deus, alguma outra pessoa, que não for o Senhor, que seja lançado. Ou seja, ali aparentemente eles queriam honrar aquele rei, queriam, aleluia, mostrar que realmente gostava do rei, que tinha consideração, respeito pelo rei, mas não, aqueles homens estavam o quê? Mal intencionados, eles queriam ver o mal de Daniel. E eu quero estender essa palavra para os pastores, aleluia, para os evangelistas, presbíteros, para aqueles que têm, aleluia, a liderança dentro da igreja, que muitas das vezes, que são talvez, pessoas chegam até vocês para poder falar de um de outro, aleluia, muitas das vezes pensando que para poder aparentar também assim com aqueles homens que está querendo ver o teu bem, te alertar, que você não venha fazer nada precipitadamente, tomar nenhuma posição sem antes, aleluia, ouvir os dois lados, sem saber a verdadeira história, porque aquele rei, ele fez aquilo induzido por aqueles homens, mas depois ele se arrependeu. Por quê? Porque ele gostava muito de Daniel. Mas eu quero dizer nesta noite que mesmo assim, Deus, ele foi com a vida de Daniel, ele ali, aleluia, honrou Daniel, e se cumpriu na vida de Daniel naquele dia, o que está escrito lá no Salmo 34, no verso 7, aleluia, que aqueles que temem ao Senhor, aleluia, o anjo do Senhor, aleluia, acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero também dar um exemplo de três jovens a quais confiavam em Deus, aleluia,
dificuldade, eles foram realmente passar por uma prova de fogo, posso dizer assim. Quem são esses 3 jovens? Ali no livro de Daniel também, capítulo 3, nos fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele nos diz ali que o rei Nabucodonosor, ele fez ali uma estátua, e aquele que não se prostrasse, não adorasse aquela imagem, seria lançado dentro daquela fornalha de fogo. E aqueles 3 jovens, por confiar em Deus, eles se recusaram, aleluia, de se prostrar e adorar aquela imagem. E ali nos diz que o rei então mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha de fogo, e mandou com que lançasse aqueles 3 jovens ali dentro, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que o rei, ele cometeu um grande erro, sabe qual foi? Foi ter lançado os 3 dentro da fornalha de fogo, porque na palavra de Deus nos diz o quê? Aonde estiver 1 ou 2 ou 3, reúne em meu nome, ali me faz presente. Eu não digo a palavra de Deus que quando aquele rei olhou e disse, não foi só 3, aleluia, que nós lançamos dentro da fornalha de fogo? Disseram sim, foi porque eu vejo ali um quarto homem, ele é semelhante ao Filho do Deus vivo, aleluia, louvado seja Deus. E a terceira exemplo a qual eu quero dar é de Paulo e Silas, lá em Atos 16, verso 16, nos diz na palavra do Senhor que Paulo e Silas, eles estavam indo, aleluia, para a oração. Havia ali uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e os senhores dela ganhavam, lutavam com aquilo. E quando foi ali um certo dia, Paulo, ele ficou perturbado com aquilo, ele repreendeu aquele espírito de adivinhação da vida daquela jovem, e ela foi liberta. E ali aqueles homens a quais tinham lucros com aquilo ficaram com muita raiva, e levaram ali Paulo e Silas até a praça pública. Ali deram alguns açoites neles e mandaram com que lançasse eles dentro da prisão, aleluia, louvado seja Deus. E ali no verso 25 está escrito, aleluia, que perto da meia-noite Paulo e Silas, eles louvavam e oravam ao Senhor, e eis que sobreveio do alto dos céus um terremoto, aleluia, abalou tudo ali aquele casa, e todas as portas foram abertas. E o carcereiro vendo aquilo então, aleluia, ele pegou a espada e queria se matar, e Paulo disse, olha, não te faça mal algum, porque estamos todos aqui. E aquele homem disse então, o que eu devo fazer para poder ter, aleluia, salvação? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso, aleluia. Então eu quero dizer, aleluia, nesta noite, né, que, aleluia, nós não podemos, aleluia, pensar, deixar também nos enganar, que pelo simples fato a qual Deus ele é na minha, na tua, nas nossas vidas, nós não vamos passar por dificuldade, por luta, por prova, por perseguição. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, que pelo simples fato a qual, aleluia, eu e você servimos a Deus, nós viemos aqui, aleluia, dos cultos de quarta-feira, de sexta, de domingo, aleluia, venho aqui na consagração, que é segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, enfim, no ciclo de oração, a terça-feira. Isso não vai, aleluia, nos privar de passar, aleluia, por dificuldade, por luta, por prova, amém? Aleluia, porque assim como aqueles homens passaram, eu e você também nós vamos passar, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer nesta noite, porque na palavra de Deus mesmo, nos deixa cientes sobre isso, porque lá em João capítulo 16, verso 33, está escrito que no mundo eu e você, nós vamos ter a aflição, mas que nós vamos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo, aleluia, ele venceu o mundo, amém? E através dele nós vamos vencer também, aleluia, louvado seja Deus. Mas é necessário que tanto eu como você, nós venhamos continuar o que? Crendo, confiando, depositando, aleluia, a nossa fé em Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porque na palavra de Deus, lá em 1 João, aleluia, capítulo 5, verso 4, está escrito que todo aquele, aleluia, que é nascido de Deus, vence ao mundo. A vitória qual vence ao mundo é a minha, a tua, é a nossa fé, aleluia, louvado seja Deus. Na palavra do Senhor também, lá em 1 João, aleluia, capítulo 4, versículo 4 está escrito, aleluia, filhinhos, já venceste, aleluia, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, aleluia, louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, então que eu e você, aleluia, que nós não venhamos, aleluia, estar olhando para a esquerda e nem para a direita, que nós não vamos estar olhando para a dificuldade, para a luta, para a prova, aleluia, para a peleja, que nós não vamos estar olhando para o homem, para a mulher, mas que nós vamos estar olhando, crendo e confiando somente em Deus, que nós vamos estar olhando para o alvo, aleluia, que é quem? Que é Jesus, amém? Na palavra de Deus nos diz, aleluia, que Jesus Cristo
nossa fé. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer nesta noite, porque se nós começamos a olhar para a esquerda, para a direita, para trás, se nós vamos olhar para o homem, para a mulher, para a dificuldade, nós estamos correndo um grande risco de deixar gerar no nosso coração o quê? A incredulidade, a dúvida, a incerteza. E nós vamos correr um grande risco de começar o que? A perecer. Porque teve um homem na palavra de Deus que ele deixou de olhar por alguns instantes, aleluia, para Jesus, e ali ele começou a padecer. E eu quero falar aqui quem é esse homem. Esse homem é Pedro. Na palavra de Deus, ali, aleluia, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 14, verso 22, está escrito que Jesus ele deu uma ordem aos discípulos para que fosse para o barco, para poder passar para o outro lado, enquanto assim então ele despedia a multidão. E tendo ele despedido a multidão, nos diz a palavra de Deus que ele subiu até o monte para poder orar à parte, ou seja, sozinho. Ele nos diz que quando Jesus desceu, ele se encontrava sozinho ali, aleluia, na praia, porque já era tarde, isso era na quarta vigília da madrugada, e o barco já se encontrava longe, porque o vento, aleluia, era o contrário. E Jesus então, com a tua simplicidade, com a tua humildade, ele pensou, já sei, eu vou ter, aleluia, com os meus discípulos, andando, aleluia, por cima das águas. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que Jesus Cristo, ele era simples, ele era humilde, amém? Os irmãos não devem levar mal. Ele não era como alguns e outros por aí, que são soberbos, amém? Aleluia, que pensa que é melhor que o outro, muitas das vezes porque, desculpa, aleluia, mas Deus colocou isso no meu coração, eu tenho que falar, muitas das vezes porque pensa que tem um cargo, um título, porque, aleluia, está na frente de alguma coisa, pensa que não pode falar com qualquer um, que não pode dar a paz do Senhor para qualquer um. Eu quero dizer que Jesus não, ele era humilde, aleluia. Eu quero até contar aqui, aleluia, uma passagem onde nos diz a palavra de Deus, que Jesus ele viu um homem sentado na coleteria, e ali ele disse àquele homem, olha, aleluia, segue. E no mesmo instante aquele homem, ele se levantou e seguiu a Jesus. Chegando ali na casa daquele homem, Jesus ele se assentou junto com os discípulos, aleluia, na mesa. E havia ali alguns fariseus, aqueles a quais achavam que era melhor, aleluia, que aqueles que estavam ali, aleluia, e começou então a falar para os discípulos, por que o mestre de vocês se assenta na mesa com esses cobradores de impostos, com as pessoas de má fama, esses pecadores? Jesus, ouvindo aquilo a qual eles estavam falando, Jesus falou, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E porém aprender o que quer dizer isso. Misericórdia se eu quero, e não sacrifício. Eu não vim para os bons, sim para os maus, a fim do que eles se arrependem e sejam salvos. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, Jesus ele não fazia acepção de pessoas, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E essa história que eu acabei de relatar aqui, adivinha quem era aquele homem? É o mesmo homem a qual nós estamos lendo aqui, em Mateus 14, verso 22. Esse homem era Mateus. Mateus estava ali, sentado numa coleteria, onde Jesus convidou ele para seguir, e foi até a casa de Mateus, e ali Jesus então deu essa lição de moral dos fariseus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E voltando aqui para dentro da palavra de Deus, como eu estava falando, Jesus então, ele foi ter com os discípulos, andando, aleluia, por cima das águas, e quando eles viram aquilo, eles ficaram com medo, aleluia, pensando que era um fantasma. Jesus disse, olha, não temos, sou eu. E Pedro então disse, Senhor, se é tu, manda que eu vá até contigo, andando por cima das águas. E Jesus então disse, vem. E ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas, aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que o vento soprou, e Pedro olhou para o lado, aleluia. E ali então, irmãos, foi a hora que o medo, a dúvida, a incredulidade entrou dentro do coração dele, porque ele deixou de olhar para o alto, de olhar para Jesus, e ali nos diz que ele começou a afundar, e ali ele clamou, dizendo, Senhor, eu vou perecer, salve. E Jesus então disse a ele, homem de pequena fé, por que temer? E estendeu a mão a ele, colocou ele de pé, e eles entraram dentro do barco, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso. Eu quero dizer nesta noite então, aleluia, que você, que nós não venhamos fazer isso, amém? Olhar para a esquerda e para a direita, mas que nós vamos fazer o que está escrito no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o
céu e a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, que não é importante somente eu, você, nós olharmos para Deus. O importante é nós olhar e ver enxergar Deus da maneira como Ele é. Aleluia. Porque se você enxergar o teu Deus sendo um Deus pequeno, um Deus fraco, um Deus incapaz, que não pode resolver os seus problemas, assim Ele vai ser para você. Se você enxergar Ele como um Deus vivo, grande, poderoso, aleluia, que pode resolver todo e qualquer tipo de problema, assim também Ele vai ser, amém? Mas para isso é necessário que nós devemos ser enxergar da maneira como Ele é. Eu quero contar uma história que eu creio que vocês já ouviram, amém? Nos diz a história que um pai, ele estava andando na rua com um filho, e ali então aquele filho, ele perguntou para o pai qual era o tamanho de Deus. Aquele pai ficou pensando, ele parou, olhou para o céu e viu um avião passando entre as nuvens, e disse àquele filho: olha, Deus é do tamanho daquele avião. Aquele menino ficou desapontado, falou: nossa, Deus é tão pequeno assim. E aquele pai, no dia seguinte, o que ele fez? Ele pegou aquele filho e levou até o aeroporto, e ali ele mostrou o avião de pertinho para o menino, e o menino ficou espantado, admirado, e disse: nossa, esse avião é muito grande, ele é enorme. Falou para o pai dele, e o pai dele disse para ele: olha, esse avião é o mesmo qual você viu sobrevoando ontem entre as nuvens. O ditado, qual é o moral dessa história? Sabe qual é? Porque o menino, quando ele teve a oportunidade de chegar perto do avião, ver o avião de perto, ele realmente pôde ver que aquele avião era grande, era enorme, entendeu? Eu quero dizer nesta noite, qual maneira que eu e você vamos começar a ver, a enxergar Deus da maneira como Ele é. A partir do momento que eu e você viemos nos aproximar de Deus, chegar mais perto de Deus, de qual maneira? Através do quê? Através da oração, do jejum, através de estar o quê? Meditando na palavra dele, através de estar aqui, aleluia, aqui participando dos cultos. Que a partir do momento que eu e você começamos a fazer isso, nós vamos começar a ver e enxergar da maneira como, aleluia, verdadeiramente o nosso Deus é, amém, aleluia. E eu quero dizer nesta noite que para mim, para você, para nós, vencer uma luta, uma guerra, uma peleja, nós não precisamos de uma grande multidão, porque eu e você, mais Deus, nós somos, aleluia, a maioria, amém? E eu quero provar isso dentro da palavra de Deus, lá, aleluia, no livro, aleluia, de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, aleluia, está escrito assim, que o anjo do Senhor, aleluia, apareceu e aceitou, aleluia, debaixo do Calvário, aleluia, louvado seja Deus, ali na terra aleluia, agora eu não me lembro bem, mas enfim, o anjo apareceu ali, e nos diz ali que Gideão, ele estava ali malhando trigo no lagar, e o anjo então disse a Gideão: Gideão, varão muito valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão então disse: ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas nos sobrevêm? Onde estão todas as maravilhas contadas pelos nossos pais, que o Senhor fez subir do Egito? Aleluia. E então o Senhor diz: olha, vai nessa tua fé e livra, aleluia, o povo de Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? E disse então Gideão: como eu vou livrar ao povo, aleluia, sendo a minha família mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai? E ali então Deus disse a ele: olha, vai que eu sou contigo, e tu ferirás os medianitas como fosse um só homem, aleluia, louvado seja Deus. E na palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, aleluia, capítulo 6, verso 36, está escrito assim, que Gideão então, ele falou com Deus: olha Senhor, se o Senhor é comigo e há de livrar o povo de Israel, aleluia, dos medianitas pelas minhas mãos, permite então que eu faça prova contigo. Eu vou pegar um vermelã e vou pôr sobre a terra. Durante a madrugada, se só esse velo de lã estiver molhado de orvalho, eu vou crer que tu és comigo. E pela madrugada ele levantou, pegou aquele velo de lã que estava ali molhado, e toda a terra estava seca. E quando ele espremeu aquele velo de lã, ele encheu uma taça, aleluia. E mais uma vez ali Gideão falou: olha Senhor, que o Senhor não aceita a tua ira para mim, mas permite que por mais uma vez eu faça a prova de ti, que agora só a terra esteja molhada e o velo de lã seca. E assim aconteceu, aleluia, louvado seja Deus. E lá no capítulo 7, aleluia, de Juízes, no verso 2, está escrito assim, que Deus disse a Gideão: olha, são muitos os que estão contigo, para que eu entregue os medianitas em tuas mãos. Manda para que assim então eles vão ver dizer que venceram os medianitas pelas suas próprias mãos. Manda com que os tímidos e os
orvalho, volte para trás. E 22 mil homens foram aqueles, aleluia, que voltaram para trás e ficaram 10 mil homens. E ali ainda Deus falou: ainda são muitos aqueles que estão contigo, aleluia, manda com que eles desçam até ali a água, e ali eu vou te mostrar aqueles que irão contigo, aleluia. Ali então na palavra de Deus nos diz que Deus falou para Gideão: olha, aquele que se agachar e trouxer com a mão a água até a boca e lamber, aleluia, esses são os que vão, aleluia, louvado seja Deus. E aqueles que se ajoelhar e com o rosto for beber a água no rio, esse você coloca a parte que eles não irão. E foi o número de 300 homens a quais o aleluia que pegou a água com a mão e trouxe até o rosto, e assim lambeu como o cão, amém? E os outros cada um voltou para os seus lugares. Então, irmão, ali Deus, com aqueles 300 homens, ele deu uma estratégia para Gideão, assim para poder vencer os midianitas, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero usar outro homem a qual que ele sozinho também pôde vencer 450 profetas de Baal. Esse homem a qual estou falando é Elias, aleluia, louvado seja Deus. Lá no livro de 1 Reis, aleluia, capítulo 18, verso 20, está escrito que o rei Acabe, ele reuniu todos os filhos de Israel no Monte Carmelo, aleluia, louvado seja Deus. E ali então Elias pegou e falou: olha, até quando vocês vão ficar coxando em meus pensamentos? Aleluia. Se o Senhor é Deus, servia a Deus. Se Baal é Deus, servia a Baal. Aleluia. Dos profetas só eu fiquei. Dos profetas de Baal são 450. E ali Elias, ele propôs ali algo, aleluia. Eles acharam interessante e aceitaram o desafio. Elias falou: trazei agora, pois, 2 bezerros e colocai, aleluia, sobre o holocausto. O Deus a qual responder com fogo, esse vai ser o verdadeiro Deus, amém? E nós diz a palavra de Deus ali que Elias falou: olha, como vocês são muitos, vocês podem começar primeiro. E nós diz a palavra de Deus que desde de manhã até o meio-dia os profetas de Baal clamavam e nada acontecia. Elias dizia: olha, clama mais alto, quem sabe talvez, aleluia, ele está dormindo, foi viajar. E ali nós diz que eles ofereciam manjares a Deus, aos deuses deles, aleluia, eles se recortavam, se retalhavam e nada acontecia. E ali então Elias falou: agora trazei a mim um bezerro. E nós diz na palavra de Deus que Elias pegou 12 pedras, representando ali a 12, aleluia, tribo de Judá. Ali ele reparou aquele altar, ali ele colocou a lenha, colocou ali, aleluia, o bezerro em cima. E ali ele escavou em volta daquele altar, aleluia, louvado seja Deus. E nós diz ainda que Elias mandou que molhasse 3 vezes ali, aleluia, aquele sacrifício. E ali que Elias fez, ele fez uma simples e humilde oração, dizendo: olha, Deus de Abraão, Isaac e de Israel, aleluia, ouve agora a oração do teu servo e responde com fogo, para que fique sabendo que somente tu és Deus, é Senhor. E nós diz na palavra de Deus que o fogo desceu do céu, consumiu, aleluia, as pedras do altar, a lenha, aleluia, aquele sacrifício, e ali lambeu toda aquela água que estava ali em volta do altar, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer nesta noite que esse é o Deus a qual eu, você, nós servimos. É o Deus todo-poderoso, é o Deus tremendo, é o Deus a qual tem o poder para poder, aleluia, nos abençoar, nos conceder a vitória, que tem o poder para resolver e solucionar o teu problema, seja ele qual for. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Até aqui, irmãos, eu falei sobre o verso 31, amém? Só que nós vemos o que? O verso 31 e o 32 também, que nos diz o que? Ora, aquele que não poupou o seu único filho, mas antes entregou ele por nós, não nos daria todas as coisas através dele? Eu quero dizer que aquilo que parecia ser impossível, difícil para Deus, aleluia, ele fez por amor à minha tua vida, amém? Ele entregou o filho dele, o filho a qual ele ama, se alegra, sente prazer nele, aleluia, para morrer por mim e por você, aleluia, lá na cruz do Calvário. E será que, aleluia, Deus, ele não vai nos dar aquilo que nós estamos orando, pedindo, aleluia, através do nome do Senhor Jesus? Aleluia, ele vai sim fazer, mas é necessário que eu e você, nós devemos saber o que? Que tem o tempo e a hora de Deus, amém? Que não é no meu e no teu tempo, é na hora de Deus. Nós temos que aprender, muitas das vezes, o que está escrito lá no Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Assim, irmãos, aleluia, eu quero já, antes de mais
colocou no meu coração. Eu quero dizer que, como eu disse, eu não sou assim, nem um pregador. Eu quero também pedir assim perdão para os irmãos, se acaso eu não me expressei muito bem, não falei muito bem, mas que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor ao coração de cada um. E antes de passar o microfone, para a mão do pastor, eu quero fazer tudo conforme eu fui orientado aqui no culto de liturgia. O que eu quero fazer? Eu quero saber se aqui entre nós, alguém que entrou aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Nesta noite eu quero convidar você a estar aqui, que ainda, aleluia, não entregou a sua vida, aleluia, para o Senhor Jesus. Porque muitos dizem que, olha, se você deu um passo para Ele vai dar 10 passos para você. Eu quero dizer que muito mais que isso Ele fez, amém? Ele, por amar você, aleluia, Ele veio aqui ao mundo, Ele morreu e sofreu ali na cruz do Calvário, e nesta noite Ele está aqui, de braços abertos, para poder te receber, para poder mudar a história da tua vida. E quero também convidar você que porventura está aqui nesta noite, que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar para que nesta noite você venha fazer o mesmo qual está escrito lá em Lucas capítulo 15, verso 11, onde nos diz ali do filho pródigo que decidiu sair da casa do pai e foi para uma terra longe. Ali ele começou a padecer, a passar fome. Ele nos disse que até mesmo ele arrumou um emprego e sentiu vontade até mesmo de se alimentar da comida dos porcos. Mas quando foi um certo dia, ele caiu em si e pensou: olha, os trabalhadores na casa do meu pai têm comida em abundância, eu estou aqui padecendo de fome, eu vou retornar e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser tratado como teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E na palavra de Deus nos diz que quando aquele filho estava retornando, o pai avistou ele de longe, ele correu para abraçar aquele filho. Ali ele abraçou, beijou aquele filho, colocou naquele filho uma nova veste, colocou sobre o dedo dele, aleluia, uma aliança, e mandou com que calçasse o pé dele com sandálias novas. Nesta noite, aleluia, eu quero dizer, se porventura você se encontra como um filho pródigo, o Senhor está aqui de braços abertos. Ele quer te receber novamente. Ele quer colocar em você uma nova veste, uma veste espiritual. Ele quer, aleluia, firmar contigo uma nova aliança. E quer calçar os teus pés com a sandália do Evangelho, para que você possa ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Assim então, eu agradeço essa rica oportunidade. Peço mais uma vez o perdão se acaso eu não me expressei, não falei muito bem, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor o coração de cada um, e que as palmas venham louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor.